Boa noite, Sônia Francini, vereadora aqui em São Paulo, fazendo o nosso boletim diário com as minhas anotações aqui para tentar não esquecer do que a gente vem pensando o dia inteiro. Então essas são as nossas informações do segundo dia de não quarentena. De certa forma, a Câmara entrou em quarentena, já reduziu substancialmente as suas atividades, mas muitas outras continuam e alguns gabinetes trabalham totalmente à distância e outros têm algumas pessoas trabalhando presencialmente, como é aqui o nosso caso. Ontem já mostrei, deixa eu mostrar de novo, ó. Vazio, cada um no seu computador. Aliás, hoje a gente pediu para cada um postar uma fotinho do seu escritório caseiro. E por falar nisso, né, no home office, eu vi umas recomendações muito legais e importantes sobre como você manter um pouco de estrutura no seu trabalho. E assim, pode parecer óbvio ou bobagem, mas não é. Então, tipo, não fica o dia inteiro de pijama. Se o que você vai fazer é trabalhar em casa, você vai e se veste para trabalhar. Você cria um ambiente físico e mental para você se dedicar ao trabalho em casa. Então tem uma série de outras recomendações, nem preciso lembrar de todas aqui, porque está postado em algum lugar. Alguém já fez isso no Instagram. E, aliás, é muito legal também a quantidade de dicas e recomendações, serviços psicológicos gratuitos, atendendo à distância, por telefone, pela internet, para aquelas pessoas que estão se sentindo muito solitárias, que embate a agonia ou desespero. E nem sei se alguém está completamente imune a isso, quer dizer, alguém que tenha noção, né? Que tem a noção da gravidade da situação, alguma hora acho que passa, né, por esse abatimento, desespero, que a gente é normal, basta ser normal, né, para você sentir um pouco disso. O que não pode é se entregar e ficar paralisado nisso. Então, novidades aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Uma novidade super boa foi que a gente já conseguiu providenciar para que os garçons, que normalmente atendem aqui o público visitante, gabinetes e funcionários da Câmara, eles não vêm todos os dias. Já era para ter acontecido, né? Para mim era bem óbvio e urgente. Mas finalmente hoje ficou determinado que eles vão fazer um revezamento, cada um vai vir... Cada um não, né? Mas eles vão dividir a equipe, vão reduzir muito o número de funcionários aqui presentes. E eles, vamos supor, vem uma semana, um fica em casa, na semana seguinte troca. Mas olha, por enquanto, a nossa expectativa é de que nem isso funcione mais. A Câmara deve reduzir ainda mais as atividades na semana que vem. Vamos dizer, praticamente fechar. E o que se espera é que venha um projeto de lei do Executivo estabelecendo claramente que a administração municipal, tanto executivo quanto legislativo, ou seja, Câmara Municipal e Tribunal de Contas, poderão manter o pagamento às empresas contratadas, por exemplo, de limpeza e de serviços de copa. Poderão manter os contratos, significa pagar todas as parcelas do contrato, mesmo que os serviços não sejam prestados. É uma coisa também que parece tão simples, né? Tão básica e humanitária. Tipo, as pessoas não vêm trabalhar porque elas não podem, porque elas chegam a ser proibidas de vir. E aí elas param de receber porque a Câmara Municipal para de pagar a empresa. Aliás, eu vi hoje uma pergunta num programa assim: eu preciso continuar pagando a minha diarista? Poxa vida, precisa de uma obrigação legal para isso? Assim, se você tem a condição, pelo amor de Deus, você dispensa a sua diarista, mas considera isso como se fosse uma ausência. Como se fosse não, né? Uma ausência por motivo de saúde. E você paga a sua diarista, apesar dela estar ausente, dela ter sido dispensada. Tenho vários amigos que estão adotando esse procedimento em relação as suas academias, os seus treinadores, professores, assim, olha, vou pagar como se eu estivesse fazendo. Não estou fazendo, mas claro que isso vale para quem tem o salário, né,
se você não está nem recebendo, se você vive de comércio e nem você está recebendo o pagamento, como é que você vai manter o pagamento da academia que você não está podendo fazer? Mas muitos de nós, e no poder público em especial, a gente recebe salário, a gente não vive de comércio, não vive de vendas. Então, nós aqui, nossa turma aqui do gabinete está fazendo questão de manter todas as mensalidades, todos os pagamentos em dia, mesmo que os serviços não estejam sendo prestados. E agora, oficialmente, a prefeitura vai poder ter essa garantia, desde que esse projeto de lei seja aprovado, deixando bem claro ali. Porque, olha, no poder público parece que não, né? Porque a gente está tão acostumado com as notícias de desvio, de abusos, mas você pagar um serviço prestado é um processo bem detalhado. Se você fizer tudo direito, é bem complexo, detalhado e embasado. Tem a medição, sabe? Se você contratou 30 funcionários para fazer a limpeza, tem que ter ali a comprovação de que vieram os 30, que bateram o ponto às 8 da manhã e às 6 da tarde. Aí você autoriza a emissão da nota. Então, realmente, você não pode simplesmente falar assim, não, tudo bem, tá aqui. Vocês não vêm, não, e a gente paga assim mesmo. Tem que ter um embasamento legal para isso. Qualquer outra solução tem que ser informal. Para que isso seja mesmo oficial, tem de ser garantido em lei. E aí nós vamos votar projetos de lei relacionados ao tema da Covid à distância, modo virtual. A Câmara Municipal de São Paulo é o primeiro parlamento no Brasil que instalou o sistema de plenário virtual. Alguns projetos são deliberados pelos vereadores quando eles já estão no estágio de votação em plenário, quer dizer, já passaram por todas as comissões. Então, cada vereador vai lá, faz o login com o seu certificado de identidade digital e você pode argumentar na página, na plataforma, pode debater ou pode simplesmente registrar o seu voto sim, não, abstenção. E ainda tem a possibilidade de solicitar, não, esse projeto aqui não quero que vote em plenário virtual, esse vai ter que ir para o plenário físico. E de todo modo, até agora, a lista de projetos que podem ser deliberados e votados no plenário digital é bem restrita. Nesta condição excepcional, projetos de lei, assim, bem restrita o quê? Títulos de honrarias, denominações, mas agora não, né? Já foi estabelecido que projetos relacionados ao tema do coronavírus podem ser deliberados no plenário virtual. E agora vai ter ainda uma outra mudança, porque até agora a gente só podia votar no plenário virtual aqui de dentro da Câmara, porque embora você use lá o seu certificado digital, tem que usar só a rede interna da Câmara Municipal. Excepcionalmente, vai ser facultado aos vereadores o acesso de outras redes, por exemplo, da sua casa. Então, a gente, de todo jeito, vai ter que fazer lá o login com a identidade, né, com o e-CPF, mas não vai precisar vir até aqui só para votar o projeto. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Tem algumas coisas do testemunho, assim, o relato pessoal. A gente estava compartilhando isso aqui, eu, a Alice, o César, o chefe de gabinete, que está lá na outra sala. Hoje a Rosiane está por aqui também. A Rosiane tem andado mais pela rua. Aliás, normalmente ela já anda mais pela rua. Que tá difícil a gente se concentrar, né? Num primeiro momento, parecia super propício, assim, já que não tem visitantes, tem menos gente aqui, não tem o telefone tocando toda hora, não tem interrupção. Agora a audiência pública volta. Que seria um período propício para concentração. E não está sendo. A gente está super disperso. Você começa a escrever um e-mail e aí não lembra mais o que era, aí para ver uma notícia, aí liga a televisão, aí chega um zap, aí abre uma mensagem, vê um post no Insta, olha, começou um ao vivo. Tá bem difícil, assim. A gente não tá no modo... não tá no modo normal, né? Mesmo não... Você não precisa estar em pânico e desespero para estar com dificuldade de se concentrar. Então, se esse é o seu caso também, saiba que nem nisso você tá sozinho. Outra coisa que é bem comum é quando bate mesmo uma agonia pela impotência, porque você queria fazer alguma coisa por todo mundo. E aí vai ampliando o pensamento, né? Puta, e quem mora na favela?
Ai, meu Deus, mas e os profissionais de saúde quando começam a acabar os equipamentos de proteção no hospital e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa? Então, se queria fazer alguma coisa por todo mundo, isso é impossível. Então, uma das boas medidas para isso é: faz tudo o que você puder por alguém que esteja ao seu alcance. E tem várias formas de fazer isso, desde os contatos pessoais, familiares. Hoje eu fui levar um jornal para minha mãe. A gente já, assim, as filhas já se mobilizaram. Uma assinou um jornal por uma semana ou por um mês, o outro por um ano. Mas minha mãe mora aqui em São Paulo e ela queria ler o Globo. E ela não se adapta a jornal na tela, jornal virtual. E não é fácil achar o Globo em banca, mas aqui perto da Câmara tem. E aí eu fui de carro levar lá para minha mãe. Astrid, levanta a mão aqui, pode tirar uma dúvida. Já vou falar com você, Luiz. Mas enfim, fui lá jogar o jornal na casa da minha mãe, igual o entregador da madrugada, sabe? Arremessei. Então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa por uma pessoa conhecida, próxima, querida. Fazer uma videochamada, mandar uma cartinha toda desinfetada, tal. Mas você pode fazer alguma coisa também por alguém que está fora do seu círculo mais próximo. Já volto a isso, Luiz Porto. O Brasil não pode importar os respiradores que foram utilizados na China? Imagino que sim, Luiz. Deve ter uma porção de dificuldades e restrições por causa da nossa legislação, que a gente vai superando com todas essas medidas, né? Calamidade pública, emergência sanitária. E eu tenho certeza que o governo federal está analisando essa possibilidade. E ontem eu comentei isso aqui, o governo municipal também tá lidando com isso, com a possibilidade de importar equipamentos, matérias-primas, que a China já não vai precisar em tamanha quantidade, porque a curva lá já amenizou. E a China está fazendo até doações de alguns equipamentos e insumos para a Itália, por exemplo. Então, existem negociações nesse sentido. A gente também recebeu aqui uma oferta de uma associação brasileira de coreanos, dizendo que eles se propõem a fazer um contato com os fornecedores dos testes rápidos que foram aplicados com muito sucesso na Coreia. E a gente está acompanhando, né, essas negociações, ver se isso vai adiante ou não. Falando agora sobre, então, o que você pode fazer, além de respirar fundo, além de mudar de assunto, além de procurar notícias boas. Eu recomendo Só Notícia Boa, Razões para Acreditar, Quebrando o Tabu, que estão compartilhando muitas coisas alentadoras. Mas você pode fazer concretamente alguma coisa por alguém que amenize um pouco esse nosso sentido de medo, de impotência. Então, eu separei, no mínimo, 4 instituições aqui que estão pedindo socorro. O padre Júlio Lancelotti, que é um grande ativista em defesa da população em situação de rua. Pode gostar dele, pode não gostar dele. Mas que ele vive em função disso, ele vive. Vive para a população em situação de rua. E ele conseguiu articular a cessão de um espaço, acho que é da Cúria Metropolitana, a Casa de Oração, para que lá sejam instalados equipamentos para receber pessoas da rua, né, pessoas em situação de rua que estejam doentes. E ele fez uma postagem pedindo doações. A gente aqui já mandou fazer uma compra, sabe? Já pediu para entregar lá. E depois, quando terminar ao vivo, o vídeo vai ficar publicado, disponível. E a gente logo na sequência vai fazer uma postagem detalhando os contatos, né, a forma de ajudar essas instituições. Mas também, se você der uma busca no Face e no Insta por Padre Júlio Lancelotti, Casa de Oração, você também vai chegar lá no pedido que ele está fazendo. O Cataqui, tudo junto com CAI no final, é um aplicativo, é um movimento de apoio aos catadores de material reciclável, que também está fazendo uma parceria com as equipes de consultório na rua, aqueles profissionais de saúde incríveis, normalmente valentes, e hoje em dia mais ainda, que fazem o atendimento em saúde à população em situação de rua, muitas vezes na própria rua, e eles estão aflitos, agoniados, desesperados, porque é o seguinte: tem todos os problemas do corona em si, são
todos imunodeprimidos, têm comorbidades várias, têm problemas diversos, e não têm acesso a medidas básicas de higiene. E para piorar, estão passando fome. Isso é uma coisa que nunca aconteceu nas ruas de São Paulo. De um jeito ou de outro, as pessoas em situação de rua conseguem comer. Porque alguém sai do restaurante e leva um marmitex com o que sobrou. Porque igrejas, tendas de umbanda, terreiros de candomblé, espíritas budistas vão para a rua, católicos evangélicos fazer a doação de alimentos, famílias se reúnem, vão fazer entregas de alimentos, ou porque os maloqueiros fazem o corre, pede uma moedinha daqui, dali, vai, consegue comer alguma coisa em algum lugar. Isso não está acontecendo. Pela primeira vez, o flagelo da fome assola, não um e outro, mas as pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo. Então, o pessoal do consultório na rua está testemunhando isso, e o Cataqui articulou com o seu Robson, uma figura bem conhecida, que é do movimento estadual da Pop Rua. Ele vai ceder as instalações dele, fogões, panelas. O Cataqui vai arrecadar alimentos, ajudar a preparar para o consultório na rua cumprir essa função adicional. Então, o Cataqui também está recebendo doações nesse sentido. Tem também um projeto que a gente acompanha faz tempo, que é a Rainha da Reciclagem. É uma cooperativa, uma central de reciclagem na Zona Leste, na rua Japixaua, número... E agora, 500 ou 600? Já fui algumas vezes lá, quase eu sei de cor. Eles têm uma central de triagem, na verdade duas, que trabalham super bem, que são até referência, assim, do ponto de vista da administração. E eles também têm uma casa de recuperação que recebe pessoas em situação grave de drogadição. E assim, a pessoa pode chegar lá do jeito que ela chegar. Se tiver imunda, desnorteada, e alguém botar ela num ônibus, aliás, até o motorista do ônibus já sabe. Pegar o ônibus, o Vila União, no Parque Dom Pedro, desce no ponto final, o motorista dá carona, nem cobra passagem. A pessoa, do jeito que ela chega lá, ela é acolhida na Rainha da Reciclagem, passa um tempo se recuperando, recebendo atenção do consultório na rua, que vai lá fazer os atendimentos, e vão na UBS, pegam os remédios, atendimento bem caprichado, com o suporte religioso, porque é uma pastora quem é a fundadora disso tudo. E aí, o que acontece? A reciclagem deve parar. Isso foi uma das coisas que me tirou o fôlego hoje, né? Alguns compradores de material reciclável já estão fechando. Claro, comércio para, indústria para, tirando a indústria de insumos de material de higiene, limpeza e farmácia, muitas atividades econômicas estão parando. Então, compradores de material reciclável, tipo papelão. Papelão é super ligado à atividade industrial, né? A reciclagem de papelão tem a ver com a produção de embalagens. Então, alguns compradores de material reciclável já estão parando. Portanto, eles pegam o material e não tem para quem vender. E as cooperativas, elas vivem da venda do material reciclável, basicamente. Outras estão prestes a fechar e, na verdade, a atividade das centrais de triagem é, assim, de uma segurança impossível do ponto de vista sanitário. Imagina toda a manipulação dos materiais recicláveis, das embalagens, plástico, papelão. Então a reciclagem vai parar, centrais de triagem vão parar. Pelo amor de Deus, não parem de separar os seus materiais enquanto isso. Mas chega uma hora que elas nem conseguem recolher os materiais porque não tem como armazenar. Então, a ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, já está analisando como obter recursos que ficam lá depositados, são um fundo da própria reciclagem, que normalmente os catadores das centrais credenciadas recebem no fim do ano, como um 13º, eles vão antecipar isso para que esses catadores sejam remunerados durante o tempo em que a atividade toda da reciclagem estiver paralisada. Mas isso ainda também vai ser feito daqui a um tempo. É diferente da rotatividade que normalmente tem, né, da compra e venda de material reciclável. Mas assim,
As centrais credenciadas pela prefeitura serão amparadas por um recurso para remunerar os catadores enquanto a atividade está parada. O que não cancela o desespero de todas as outras centrais de triagem que não são credenciadas pela prefeitura, não recebem os caminhões da prefeitura e vivem totalmente do que elas coletam e vendem depois. Mas um desespero de cada vez. E a Rainha da Reciclagem, então, tem essa casa de recuperação que recebe os dependentes de drogas em estado crítico. E eles também são sustentados pela atividade da reciclagem, por doações que eles recebem na CEAGESP. E o pessoal está ficando muito agoniado lá, com a necessidade de garantir o amparo dessas pessoas, de não botar elas para fora simplesmente. A gente já mostrou algumas vezes aqui no mandato também, nas redes, que às sextas-feiras eles pegam um caminhão de doação na CEAGESP de produtos que não seriam vendidos. Aí assim, é deprimente, porque alguns vêm podres. Porra, que doação é essa? Que manda uma caixa de batata podre. E tem o outro lado deprimente, que é de coisas perfeitas. Pensar também que elas não seriam vendidas e que elas iam para o lixo é desesperador, mas enfim. Às sextas-feiras, eles incentivam as pessoas da região a levar os seus recicláveis e trocar por esses alimentos que eles conseguem de doação na CEAGESP. Isso também vai ficar super prejudicado. Hoje já foi meio caminhão só de doação. A fila não conseguiu ser atendida, a fila que se forma do lado de fora da Rainha da Reciclagem. E também não vai mais adiantar receber o reciclável doado pelas pessoas se não vai ter atividade, se não vai ter o mercado. Tudo isso para dizer, pelo amor de Deus, Padre Júlio Lancelotti na casa de oração, o Cataqui ajudando as equipes de consultório na rua, a população em situação de rua de modo geral, a Rainha da Reciclagem lá da Zona Leste, São Miguel, também precisando de apoio, e mais vou ficar aqui só nos 4 para a gente tentar, de fato, conseguir uma mobilização, direcionar recursos para eles. É um projeto do qual eu fazia parte antes de ser vereadora, que é o Casa Bodhisattva, que também atua com população em situação de rua. A gente está muito preocupado com as condições de higiene dessas pessoas. E a gente tem um trabalho também forte numa favela chamada Recanto Suave, na Raposo Tavares, ali no comecinho de Cotia. E a favela também Quantas vezes eu falei desesperador hoje? 20. A favela é muito precária. É uma situação normalmente de péssimas condições de higiene. Aí tem uma postagem do Casa Bodhisattva no Instagram, bem recente, que eu até compartilhei, que eles contam assim, no domingo eles têm uma atividade lá que é o clube de xadrez. E uns domingos atrás, uma mãe chegou e falou assim, ai, desculpa que a camiseta tá meio manchada, não deu para lavar direito, porque o sabão tinha acabado e agora só mês que vem. Então ela lavou a roupa só com água. E tipo, isso não é um caso excepcional, é uma realidade super comum. As pessoas não têm dinheiro para sabão, sabonete, sabão em pó. Felizmente algumas fazem o sabão a partir do óleo de cozinha usado. Tá aí uma boa ideia, aliás, você que sabe como preparar, fazer umas oficinas por aí para as pessoas prepararem o seu sabão caseiro. Mas a gente está coletando doações também de produtos de higiene, produtos de limpeza, tanto para a favela Recanto Suave, quanto para as pessoas em situação de rua. E uma última dica, a gente sai por aí, né? Não é para sair muito, fica em casa, etc e tal. Mas a gente sai e vê pessoas em situação de rua. E sabe como no inverno? Uma vez eu falei, cara, você quer ajudar a população de rua no inverno, mas você não tem, assim, não vai passar a noite entregando cobertor? Sai com os pares de meia velha na bolsa e entrega os pares de meia para essas pessoas, assim, para... E não é nem o caso de coronavírus só, mas se você tem algum receio ou não tem o tempo, ai, tudo bem, para o carro, abre a janela, fala, olha, tem aqui uma doação para você. Então, saia de casa, leva no carro um kitzinho, um sabonete, uma garrafinha de água mineral que seja, um copo para deixar de presente com o morador de rua, porque uma das coisas que eles fazem muito, e é óbvio, é compartilhar o que eles têm. Então a mardita da barrigudinha, da garrafa de pinga, eles bebem no gargalo e vão passando de um para outro. Então sabe o princípio da redução de danos? É isso que a gente vai praticar agora também. Não resolve o risco do contágio, não, mas diminui. Se cada um tiver o seu copo, já
diminui a chance de um que esteja contaminado passar o vírus para o outro. Se tiver um álcool gel para usar de vez em quando, e vou falar assim, num grupo de maloqueiros, sempre tem um que é mais bravo, um que é mais consciente, um que dá bronca nos demais, que ajuda o mais desorientado a cuidar de si mesmo. Então, se você se lembrar disso na sua bolsa, na sua mochila, no banco do carro, você pode levar sabonete, álcool gel, lenço de papel ou toalha de papel, a garrafinha de água, porque também eles têm a maior dificuldade de tomar água na rua. É mais fácil conseguir pinga, que sai mais barato, é mais fácil conseguir doação de alguma coisa do que a bendita da água potável. E se tiver a garrafinha, para chamar de sua, não é tão difícil assim você chegar num bar e conseguir encher a garrafinha, nem que seja com água da torneira. Mas já é melhor do que não ter água nenhuma, e a água da torneira de São Paulo é de boa qualidade, graças aos céus. Então fica a dica, Cataqui, Padre Júlio, Rainha da Reciclagem, Casa Bodhisattva ou qualquer instituição que esteja pedindo ajuda. Quem cuida de animal está pedindo ajuda, quem cuida de crianças, de idosos está precisando de ajuda, e isso é uma redução de dano efetiva e ameniza a angústia que a gente tem. Eu sei que não sou só eu que tenho a angústia de perplexidade, de impotência, que às vezes que está presente ali um pouquinho o tempo todo e que às vezes toma vulto e domina a gente completamente. Últimos apelos. Não deixa ninguém perto de você, e se for esse o seu caso, para com isso, falar assim, não, em mim não pega. Isso aqui é Corinthians, aqui é corpo fechado. Para com essa bobagem. Não, eu sou brasileiro. Vou contar uma história. Meu marido foi pra Índia uma vez, meu ex, um dos ex, foi pra Índia uma vez e fizeram todos os alertas pra ele assim, pelo amor de Deus, só toma água mineral, não toca em água da torneira. E ele foi bem assim, aqui é Corinthians, imagina, isso aí não vai me pegar nada. Aí, de fato, ele não bebia água que não fosse água mineral, mas escovava os dentes com água da torneira. Adivinha, pegou uma mega infecção, passou mal para cacete. E aí aprendeu que não tem essa de aqui é Corinthians, sabe? Não é porque eu sou palmeirense que eu tô falando isso, não. É porque vocês falam assim, seus corintianos. Enfim, sério agora. Tudo bem que brasileiro pode ter uma resistência incrível, fabulosa, comparada com outras pessoas de outros países e principalmente o povo da periferia. A gente se espanta às vezes, fala assim, como é que esse cara tá vivo até hoje? A Lilian, minha assessora, home office, fala que é porque essas pessoas têm tigrina, é alguma substância especial que produz uma resistência inacreditável. Mas, gente, o vírus, e esse vírus, é outra coisa. Não tem nada a ver com esse tipo de resistência que a gente ganha quando não tem muita frescura de não desinfetar tudo. A gente não tá falando de micro-organismos tipo bactérias e parasitas. Não tem nada a ver. Tipo assim, não, brasileiro toma banho de enchente, não acontece nada. Primeiro, não é verdade que não acontece nada. A gente tem aqui uma taxa de mortalidade por leptospirose, por tuberculose, pneumonia, doenças do trato digestivo muito grande, porque vive nessas péssimas condições. Por que a gente vive falando que saneamento básico economiza dinheiro? É um investimento que economiza. Então, primeiro, não é verdade que a gente faz um monte de bobagem, come qualquer merda, comida suja de boteco e depois não acontece nada. Mas tá, digamos que a gente tenha mesmo uma resistência maior para algumas coisas por causa desse nosso jeito meio desencanado de viver, ou meio pobre de viver. Em relação ao vírus, ao corona, ao vírus da Covid, não tem nada a ver. Tanto é que a transmissão, ela acontece na festa de casamento dos ricos, acontece no metrô também. Então, se você pensa que não pega nada, pelo amor de Deus, pensa que você pode pegar. E você pode ser um transmissor saudável. E se alguém perto de você falar, não pega nada, não ignora, não. Não deixa barato, não. Conversa com essa pessoa. E, em relação a isso, muito importante também, passar a bendita da informação certa. Hoje eu recebi no mínimo duas bobagens. Uma falando assim, a MP 922 de 2020, o governo vai suspender a aposentadoria dos idosos com mais de 60 anos que forem pegos na rua e a família vai ser multada.
Mentira, gente, não tem nada a ver. Essa MP fala de uma reorganização do governo federal e não, imagina, não está restrito, não tem toque de recolher. As pessoas não estão proibidas de andar na rua, as maiores de 60 anos, e muito menos vão perder a aposentadoria. O governo agora, os governos todos estão vivendo um brutadão desafio de como transferir renda para as pessoas vulneráveis e as que começam a ser vulneráveis agora porque estão impedidas de trabalhar. Então não é verdade que tem uma MP que vai cancelar a aposentadoria para quem tem mais de 60 anos sair na rua. E hoje eu recebi também uma postagem que, segundo me dizem, circula muito entre os bolsonaristas, que é assim: gente, para com isso, ó, na China, no pior dia da epidemia, morreram 180 pessoas, e de câncer morrem não sei quantas mil, de não sei o que morrem não sei quantas mil. Gente, para. Ontem na Itália morreram 600 e tantas pessoas. Ontem. Então, primeira parte da artezinha do WhatsApp já tá errada. Não é que 108 morreram no pior dia da epidemia na China. Então, a única coisa que se aproveita da mensagem é o sem pânico, mas com preocupação, pelo amor de Deus. Nossa, vai fazer um bingo, né? Desesperador, agonia, e pelo amor de Deus, acho que eu já falei 1000 vezes. E, por penúltimo, não agridam quem parece que tem o vírus, quem tosse, quem espirra. Até outro dia isso era piadinha, fizeram uma camiseta assim: não atire, espirrei porque tenho rinite. E não é que agora tá acontecendo de verdade? Circulou um vídeo aí de um cara sendo agredido, arremessaram um caixote num cara da CEAGESP porque ele espirrou, pra dizer assim: é pra você aprender, arrombado, a ficar em casa se estiver doente. Santa mãe de Deus. E aí essa era a penúltima, então a última. Eu falei das informações falsas que correm por aí. Quando você receber uma informação que você sabe que é falsa, ou que você investigar e descobrir que é falsa, faça um favor pela humanidade. Devolve para quem te mandou, falando: olha, não é verdade. Se possível, acrescente um link mostrando como é que você sabe que não é verdade. E lembre essa pessoa que mandou para você de fazer o mesmo, de fazer a corrente inversa.